Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, meu coração está aqui explodindo de tanta alegria de ver, de presenciar um novo tempo nesta igreja. Vocês têm observado isso? O que Deus está fazendo nas nossas vidas? Irmãos, Deus tem pressa. Deus tem pressa. O nosso Deus, Ele vai voltar. Semana passada, eu tive um sonho. Deixa eu me encontrar aqui. Semana passada, eu tive um sonho. Eu até postei para algumas mulheres nos grupos. Um sonho, irmãos, uma coisa assim, grandiosa. Eu sonhei que o céu se abriu. Já é o segundo sonho que eu tenho, assim, com a volta de Jesus. O céu se abriu, os anjos, miríades de anjos no céu, e Jesus em pé, assim, a igreja subindo, a igreja flutuando. Eu fico emocionada quando eu lembro. E Jesus, eu não via a face de Jesus, mas era Jesus, olhava para mim e sorria. E eu ia subindo com a igreja, irmãos, mas, infelizmente, eu via as pessoas que ficaram chorando. Terrível, terrível. As pessoas chorando, desesperadas. E a igreja subindo. O Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar. Nós não podemos brincar de ser cristão mais. Não podemos mais, irmãos. A volta do Senhor está próxima, muito próxima. Vamos nos preparar, desperta, ó igreja do Senhor Jesus. Mas esse novo tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de mudança, esse tempo de transformação, o Senhor quer contagiar a sua vida também. O Senhor quer que você também viva um novo tempo, uma nova história. O Senhor quer que você viva em novidade de vida. Mas, no mundo, né, que eu já vou começar aqui, lendo o texto. Eu estou na mensagem errada aqui. Só um minutinho, irmãos. Vivemos num mundo terrível, onde Satanás tenta de todas as formas destruir a igreja do Senhor Jesus. E eu quero ler o texto de João, capítulo 16, verso 33. Olha o que diz. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E o tema, assim, que eu escolhi, porque nós precisamos, para divulgar as mensagens, nós escolhemos um tema. Eu escolhi um tema, irmãos, que o nome é resiliência do cristão. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Resiliência? Levanta as mãos. Poucas pessoas. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, a resiliência do cristão. Esse texto que eu li, no mundo tereis aflições. Ninguém está imune nesta vida de enfrentar problemas. Ninguém. Todos nós teremos aflições em algum momento das nossas vidas, em alguma fase da nossa vida. E esses problemas, essas aflições, esses desertos, eles atingem a todos de várias maneiras. De várias maneiras. Cada um tem a sua experiência, né? Se a gente for perguntar. Jesus, ele estava regressando aos céus quando ele falou, no mundo tereis aflições. Ele deixou isso para nós, para que nós ficássemos atentos.
E eu gostaria de dar a definição do termo resiliência, para que você entenda. O termo resiliência se originou da física e significa a capacidade de que são dotados alguns materiais de acumular energia quando exigidos ou submetidos a estresse, sem ocorrer ruptura. Quando a tensão cessa, não haverá nenhuma deformação. Olha que coisa. Eu vou repetir. O termo resiliência se originou da física e significa a capacidade de que são dotados alguns materiais de acumular energia quando exigidos ou submetidos a estresse, sem ocorrer ruptura. Quando a tensão cessa, não haverá nenhuma deformação. Eu trouxe aqui para dar um exemplo para vocês. O que é a resiliência? Aqui vocês estão vendo um elástico, né? Quando eu estico esse elástico e eu solto, eu cesso, ele volta na sua forma original. Ele não se deformou. Ele continua da mesma forma. Eu puxo, eu estico ele, quando eu solto, ele volta à sua forma original. Mas a psicologia também tem uma definição para esse termo. Significa a capacidade do indivíduo lidar com problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, sem entrar em colapso. É esse termo da psicologia. Capacidade do indivíduo lidar com problemas. Olha que coisa. Imagine, gente, no mundo tereis aflições. Quantas aflições? Se a gente for numerar, eu acho que não tem como. E como superar esses desafios? Como nós vamos passar pelas tribulações, pelas adversidades, pelos problemas, sem entrar em colapso? Sem nos deformar, sem perder a nossa essência. Sem perder a nossa essência. E é sobre isso que eu gostaria de falar rapidinho com vocês. A Bíblia, ela está repleta de pessoas resilientes. Muitos exemplos. De pessoas, de homens e mulheres de Deus que superaram a adversidade, que passaram pelas dificuldades, que passaram pelas tribulações, mas que não foram deformados, não perderam a sua essência. Um deles que eu gostaria de mencionar é o apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 11, 23 até o 29, nós vamos encontrar várias descrições das dificuldades do apóstolo Paulo. Várias. Depois vocês anotam e vocês vão ler em casa. Muitas que o apóstolo Paulo passou. Ele foi aprisionado por diversas vezes. Ele foi espancado. Ele passou por diversos perigos de morte nas suas viagens missionárias. Ele sofreu naufrágios, enfrentou calúnias, açoites. Ele passou fome, ele foi preso. A lista dele é imensa de tribulações, de lutas. Tudo isso ele sofreu por amor a Cristo. Será que nós, com as nossas lutas, não chega nem, né? Se a gente for com a nossa luta com a luta de Paulo, né? Não tem nem como mensurar. Será que como nós estamos enfrentando? Nós temos sido resilientes? Será que nós temos sido? Um outro exemplo é de José. José também foi um homem resiliente. Ele foi odiado pelos irmãos, ele foi desprezado pelos seus irmãos, ele foi ameaçado de morte, ele foi vendido como escravo. Olha quantas lutas. Isso está registrado em Gênesis 37, 19. Ele viveu 15 anos no Egito como escravo. Ele foi assediado, mas ele não pecou. Ele continuou firme,
que era um homem de Deus, ele escapou ileso e passou 2 anos na prisão. Mas ele saiu de lá, governador do Egito. Quando, irmãos, nós passamos pelas nossas dificuldades, passamos pelas nossas lutas, mas se nós permanecermos fiéis, o Senhor nos dará vitória. Se o Senhor já deixou bem claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, isso significa que nós podemos ter bom ânimo. Podemos ter esse bom ânimo. Um outro exemplo de resiliente na Bíblia é o Jó. Clássico, né? Jó. Quem não conhece a história de Jó, as lutas de Jó. Ele foi um clássico resiliente da Bíblia. E em Jó 19, 25, está registrado: porque eu sei que o meu Redentor vive. Olha o que Jó fala. Depois de passar por tudo que ele passou, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu todos os seus bens, tudo foi tirado de Jó, tudo, tudo. E ainda foi acometido de várias doenças, de várias enfermidades. Mas ele perseverou, ele não se entregou. E ele falou: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele resistiu todas as adversidades, todas as tragédias, sem blasfemar. Sem blasfemar. Então, como nós cristãos, servos do Senhor Jesus, podemos enfrentar as nossas adversidades? Se eu for perguntar aqui: irmão, qual é a sua luta? Você vai enumerar diversas. Se eu perguntar a outro: qual é a tua? Diversas, diferente do irmão. Cada um de nós temos as nossas lutas. Cada um de nós passamos por momentos difíceis. Cada um de nós entramos nos nossos desertos. Como nós temos enfrentado? Muitos cristãos, irmãos, muitos cristãos entram, vivenciam esse momento de lutas. Muitos, o que eles fazem? Esfriam na fé. Muitas pessoas, quando estão passando por lutas, por problemas, em vez de buscar mais o Senhor, eles se esfriam na fé. Eles perdem a fé. A fé deles está morta. Eles não confiam mais no Deus deles. Muitos deixam de ir à igreja. Muitos deixam de ter comunhão. Você já viu isso? A pessoa entrou com um problema, desemprego, some. Sai da comunhão, sai da igreja, não frequenta mais os grupos, se isola, vive o sofrimento dele. Mas esquecem, queridos, esquecem que juntos em comunhão, fortalecemos a nossa capacidade de superar as adversidades. O que a palavra de Deus diz? Que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, quando você estiver vivendo um momento de luta, esteja em comunhão, porque o Senhor ordena a bênção na comunhão. Muitos enfraquecem e adoecem espiritualmente. Por quê? Saem da comunhão, se isolam, se esfriam na fé, não meditam na palavra de Deus, não buscam mais o Senhor, só vivem vivenciando a luta, a dor, o sofrimento, os problemas. Às vezes o problema não é nem tão grande, é pequeno, mas a pessoa vive naquilo, o dia todo, o tempo todo, e só fala naquilo, e aquilo se torna uma coisa grandiosa para ele. Enfraquece espiritualmente. Muitos se voltam contra Deus, culpam a Deus pelos problemas, culpam a Deus pelas suas diversidades. Muitos murmuram diante das lutas. Muitos murmuram. As lutas, elas podem nos fortalecer se nós tivermos um olhar diferente.
se nós enfrentarmos ela de forma diferente, ela pode nos fortalecer. Mas como nós podemos desenvolver essa capacidade, essa resiliência? Como nós podemos passar pelas lutas e passar por ela e voltar na nossa forma original, não perder a nossa essência, aquilo que Deus fez, não sermos destruídos? Salmos 34, verso 4 até o 5 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Ele respondeu. Quando eu busco, se eu buscar, Ele responde. E pensando, irmão, sobre isso, eu viajei com o Semar esses dias e eu passei por um lugar, um campo, e eu via aqueles, como é que é o nome daquilo, que agora me fugiu o nome. Nos campos, nas fazendas, quando chega o verão, eles vão, fugiu o nome, eles vão acumulando o capim, não é capim, tá? Porque eu não lembro o nome. O feno. Eles vão acumulando o feno, para quando chegar o inverno, né, principalmente lugares que neva, para que os animais sejam abastecidos. Então, vi aqueles rolos, muitos rolos de feno, preparando para o inverno. E quando eu fiquei vendo aquilo e pensando nisso, na resiliência, eu lembrei também do sonho de Faraó. Eu lembrei do sonho de Faraó, que está registrado em Gênesis 41. Quando Faraó, eu vou resumir aqui, não vou ler tudo, porque o tempo não nos permite. Faraó teve um sonho muito estranho. 7 vacas magras e feias comiam 7 vacas gordas e formosas, mas elas permaneciam magras. As vacas magras e feias comiam as vacas gordas e formosas, mas elas permaneciam magras. E ele sonhou também que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento. As espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes. Como eu falei aqui de José, né, um resiliente. José, nessa época, estava preso, escravo no Egito. E José foi chamado para interpretar esse sonho. Porque Faraó chamou várias pessoas lá, intérpretes, mas ninguém conseguiu decifrar este sonho. Mas José foi chamado, um homem de Deus, um homem resiliente, um cristão resiliente, foi chamado. E José interpretou esse sonho inusitado, estranho. O que ele falou para Faraó? O Egito passaria por um período de fartura de 7 anos, seguido de um período de seca, igualmente de 7 anos. Faraó, quando ouviu aquilo, ficou, meu Deus, ninguém conseguiu decifrar esse sonho. O que Faraó fez? Nomeou José governador do Egito. Olha que coisa. Ele foi vendido, ele foi traído, foi levado escravo, ficou preso, mas Deus honrou. E ele se tornou o governador do Egito. Quando ele se tornou o governador do Egito, o que ele fez? Ele passou os 7 anos de fartura. Fartura, 7 anos. O campo brotando, tudo que plantava, eles colhiam. Então foram 7 anos de fartura. Ele foi amontoando, ele foi juntando trigo. Foi tanto trigo que chegou um ponto que ele não tinha como contar. Era como a areia do mar. Não tinha como ele contar. Muito, ele juntou muito. O que ele fez? Ele preparou a nação para os 7 anos de escassez que viriam a seguir. Ele preparou a nação para os momentos de escassez. A escassez, irmãos, chegará um dia na nossa vida. Esse momento de dor,
crise, as dificuldades, em algum momento ela chegará nas nossas vidas. Por que eu estou falando isso? Não tem muito a ver com o contexto? Tem sim. Por quê? Porque vencemos as adversidades quando buscamos a Deus de todo o nosso coração. Isso está em Jeremias. Nesse versículo, nesse capítulo 41 de Gênesis, olha o que diz o versículo 54. Né? A fartura, né? O momento de fartura, aí veio o momento de escassez. O povo foi em busca de alimento, foi em busca porque não tinha alimento em lugar nenhum. Não tinha alimento em lugar nenhum. O povo foi em busca de alimento. Olha o que diz o versículo 54. Nos outros países, o povo passava fome, mas em todo o Egito havia pão. Que coisa tremenda. Todos os outros países passaram fome, estavam com escassez de alimento. Mas no Egito havia pão. No Egito havia o que comer. Irmãos, nós enfrentaremos dificuldades, mas na casa de Deus tem pão. Aqui é o suprimento, aqui é o lugar que você recebe o pão. O mundo está lá desesperado, todo mundo se desesperando, cometendo suicídio, as pessoas estão desesperadas. Mas aqui na casa de Deus há pão, aqui é alimento, aqui é suprimento. Aqui você pode ser abastecido espiritualmente. Não vá buscar alimento no mundo, venha na casa do pão, aqui na casa do Senhor. Em todo o Egito havia o que comer. Salmos 27, o versículo 28 e 27 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. O Senhor é a tua força, você tem que entender isso. Pode vir os problemas, mas o Senhor não muda. Nós mudamos com o nosso Deus, mas Ele não muda. Os problemas vão vir, mas o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente. Aleluia! O Senhor é minha força, Ele é o meu escudo. Nele confiou o meu coração. Irmãos, passaremos pelas adversidades com a nossa capacidade, com a nossa resiliência em Deus, para lidar com todos os problemas, com todos, porque estaremos abastecidos espiritualmente. Se no momento, irmãos, vamos imaginar aqui, a minha despensa está cheia, a minha família está com saúde, o meu casamento está bem, a minha família está bem, eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom salário. Eu tenho buscado a Deus nesse momento? Eu tenho buscado ao Senhor? Está tudo bem comigo? Como que eu tenho me abastecido? Como que tem sido o meu alimento nesse momento? Irmãos, porque quando chegar a adversidade, se eu não estiver cheia do Senhor, eu não vou resistir. Quando chegar a adversidade, se eu não tenho comunhão com o Senhor, eu não vou resistir a essa adversidade. Não podemos nos enganar. Passaremos por lutas, por perdas. Passaremos, porque o Senhor já falou isso para nós, deixou na palavra. Então, quando nós passarmos pelas adversidades, com a nossa capacidade de lidar com os problemas, cheios do Senhor, abastecidos espiritualmente, superaremos os obstáculos, resistiremos às pressões desse mundo, dessa vida, e resistiremos às situações adversas. Nós enfrentaremos esse estresse, essa ansiedade, essa angústia,
que tem destruído tantas pessoas, sem entrar em colapso, sem entrar em desespero. A gente vê as pessoas desesperadas, perdeu o emprego, entra em desespero. E o seu Deus? Onde fica o nosso Deus? Onde fica a nossa fé? Sem morrer espiritualmente. Entrou na luta, morreu. Cadê o cristão? Não, eu estou com problema. Não. Esquece o Deus poderoso que ele serve. Se nós estivermos abastecidos, fortalecidos com o pão espiritual, com a palavra do Senhor, nós venceremos. O Senhor Jesus, quando foi tentado, ele venceu Satanás com a palavra. Com a palavra. O que liberta é a palavra. O que liberta é a palavra. Como que eu vou ter suprimentos? Como eu vou ter condições de enfrentar as lutas se eu não tenho a palavra dentro de mim? Eu vou morrer, eu vou sucumbir. 1 João 5,4 diz, 1 João 5,4, tudo que vence o mundo é a nossa fé. A nossa resiliência, a nossa força, ela é forjada pela adversidade e não apesar dela. As crises, as dificuldades, elas podem extrair o melhor de nós quando nós enfrentarmos com o Senhor. Temos vários exemplos disso, várias pessoas que passaram por isso. Saíram da luta mais fortes, mais fortalecidas, porque elas estavam com o Senhor. Sozinhos, nós não conseguiremos. Sozinhos, nós não resistiremos. A certeza que Deus está conosco, nos amparando, cuidando de nós, nos fará confiantes de que enfrentaremos qualquer tipo de luta. A certeza que Deus está conosco. Nós temos que ter essa certeza. Nós temos que ter essa esperança, essa fé, que o Senhor está cuidando de nós, que Ele está nos amparando. E nós podemos ter essa confiança, que se o Senhor está conosco, nós não vamos morrer. O seu relacionamento com o Senhor, o seu relacionamento íntimo com o Senhor, quanto mais você se aproxima do Senhor, mais Ele se aproxima de você. Então, o seu relacionamento íntimo com o Senhor irá te ajudar a enfrentar a sua dor, a sua crise. Quando elas vierem, você terá recursos para enfrentá-las. Porque se eu vivo uma vida, não estou nem aí, né? Tem pessoas que acham que nunca vai acontecer com ela, né? Não tem essa pessoa? Tudo acontece com o outro, comigo não vai acontecer não. Então a pessoa não está nem aí, está vivendo a vida, deixando a vida levar. Não buscam no Senhor esse alimento. Não se fortalece na palavra. Não se fortalece na oração. Não busque o Senhor. Quando as lutas vierem, elas não terão recursos. O que eu vou fazer? Eu não tenho fé, eu não conheço a palavra. Como que eu vou falar? O que eu vou falar se eu não sei nada? Se eu não estudo, se eu não leio a palavra? Se eu não tenho comunhão com o Senhor? Agora, irmãos, uma coisa, presta atenção que eu vou falar. O que distingue a pessoa que tem intimidade com Deus com a que não tem, não é ausência de problema. A diferença com a pessoa que tem intimidade com Deus e a que não tem, não é ausência de problema. Porque problema todos nós temos. Né? Todos nós. O ímpio tem problema, o cristão tem problema. Então, isso não tem diferença. Mas a maneira de enfrentá-los. Essa é a diferença. Essa é a diferença. O que vai distinguir o cristão, o que tem intimidade com Deus, com aquele que não tem, não são os problemas.
O mesmo problema, às vezes, que eu enfrento, o ímpio enfrenta. Mas a maneira de enfrentá-los, essa é diferente. Isso é a diferença. Como eu enfrento os meus problemas? Como eu enfrento as minhas adversidades? Como eu entro no problema? Será que quando termina, eu estou totalmente destruído, deformado? Eu perdi a minha essência? Ou será que eu, como um servo do Senhor, que busca o Senhor constantemente, quando os problemas vêm, eu passo por eles sem ser destruída espiritualmente, emocionalmente? Essa é a diferença. Essa é a diferença do povo de Deus. Se encher do Espírito, encher da palavra, a comunhão, estar em comunhão com a igreja, estar em comunhão com o teu irmão, vir à igreja, buscar o Senhor em casa, ler a tua palavra, meditar na palavra. Os problemas virão, você terá recursos para enfrentá-los. Você não será destruído, porque o Senhor é contigo. Você vencerá qualquer tipo de dificuldade. Nem sempre você vai ganhar, nem sempre eu vou ganhar. Nós não podemos viver uma ilusão. Podemos ter problemas, vamos enfrentá-los, mas não vamos ser destruídos. Vamos continuar firmes. A nossa maneira de enfrentar os problemas vai gerar fé no irmão, vai gerar fé no seu vizinho, vai gerar fé no irmão da igreja. Nós conhecemos aqui uma irmã, muitos conhecem, que passou por um momento muito difícil, uma enfermidade muito difícil. A Cláudia teve câncer, uma doença terrível. E toda vez que nós íamos visitá-la, nós saímos de lá fortalecidos. Ela transmitia isso para a gente. A paz, a alegria, o contentamento. Como nós vamos passar para o meu filho? Eu estou vivendo em luta? Eu largo o Senhor, eu abandono o Senhor, eu fico desesperada, eu fico doente. Como que os meus filhos estão vendo a minha postura do servo de Deus? Às vezes não preciso falar. Existe a comunicação não verbal. Vocês sabiam disso? Às vezes não é a fala, é o teu gesto, é a tua maneira de ser. Você está comunicando falta de fé. Vamos comunicar fé para a nossa família, para os nossos filhos. Ministério de louvor. Irmãos, Deus tem nos dado oportunidade de nós vivenciarmos o novo de Deus, o novo do Senhor. Quantas coisas maravilhosas Ele quer fazer nas nossas vidas. Quantas coisas maravilhosas o Senhor quer fazer na vida dessas mulheres. Eu fico imaginando esse exército de mulheres contagiando outras mulheres e contagiando outras mulheres. Irmãos, que coisa maravilhosa isso! Que coisa maravilhosa! Saber que as famílias serão restauradas, casamentos restaurados, porque as pessoas estão se entregando ao Senhor de coração. As pessoas estão se entregando, reconhecendo que Deus é o único, não existe outro além dele. Precisamos do Senhor, irmãos. Precisamos do Senhor. Talvez muitos de vocês já tenham desistido. Talvez muitos já tenham desistido e achando que não vai conseguir resistir às pressões. Acha que não vai conseguir. Olha o que diz em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança.
Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes, irmãos. Sede pacientes na tribulação. Confia no teu Senhor. Confia no teu Senhor. Perseverar em oração. Não desista. Não desista. Ore ao teu Senhor. Jesus, o nosso Deus, Ele foi o maior resiliente de todos. O maior. Que exemplo lindo que Ele deixou para nós. Ele disse: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ele conquistou a vitória na cruz. A vitória do Senhor é a nossa vitória. A vitória do Senhor é a minha vitória. Ele subiu, mas Ele enviou o Consolador. O Consolador, Ele está dentro de você. O Espírito Santo de Deus. Ele voltou para o Pai, mas Ele disse que não nos deixaria órfãos. Glórias ao Deus poderoso. Não nos deixaria órfãos, pois enviaria o Consolador, o Conselheiro, o nosso ajudador, para que sempre estivesse conosco. Você não está só. Na tua luta, no seu problema, você não está só. Você não está sozinho. O nosso Deus está contigo. O Espírito Santo Consolador. No momento que você estiver vivendo crises, dificuldades, clame a esse Deus. Você não está só. Confia. Confia. Não permita que o inimigo use a tua fraqueza para te destruir. Não permita. Maior o que está em você. Você tem uma bomba dentro de você. Você tem uma bomba dentro de você. O Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso conselheiro, Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Você está desempregado, Ele está com você. Você está passando por crise, Ele está com você. Está com problema no casamento, Ele está com você. Você está passando por angústia, Ele está com você. Ele não muda. Deus não muda. Ele não muda. Ele nunca vai mudar, porque nós estamos sofrendo. Ele continua o mesmo, mas Ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa vida. Ele quer a nossa entrega, a nossa busca. Precisamos nos encher do Senhor. Precisamos desse Deus poderoso para enfrentarmos o mundo, para enfrentarmos as lutas, que são muitas. As nossas famílias precisam do Senhor. Os nossos filhos precisam do Senhor. Pais, os seus filhos precisam do Senhor. Que você seja o exemplo para Ele, buscando o Senhor. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória do Senhor é a nossa vitória. A vitória do Senhor é a vitória da igreja. Em nome de Jesus. Bom, eu esqueci de falar, mas o Elcemar mandou um abraço para toda a igreja. Falou que em breve ele estará aqui de volta. E pediu que a igreja interceda por ele. Eu gostaria de chamar um pastor para vir aqui encerrar o culto, dar a bênção apostólica. Eu pedi para sentar, mas eu pedi para levantar de novo. É bom fazer um exercício, né? Vamos fazer um exercício, não é mesmo? Vamos encerrar. Vou pedir um pastor para vir aqui, pastor Ney. Que Deus abençoe as suas vidas, irmãos. Que nós possamos viver esse novo tempo. Porque Deus tem uma nova história para as suas vidas. Em nome de Jesus. Vamos orar, Senhor. Graças te damos, Senhor, pela tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu sustento, pela tua mão estendida em nossa direção, mesmo quando não enxergamos. Obrigado, Deus, pela certeza que temos em ti, que não estamos sós.
O Senhor está conosco. O Senhor está conosco quando o sol brilha. O Senhor está conosco quando o dia está nublado. O Senhor está conosco quando a tempestade vem. O Senhor está conosco quando a enchente faz com que as águas subam. O Senhor está conosco em todos os tempos. Nós queremos te louvar, Senhor Deus, porque essa certeza de que o Senhor está conosco nos garante que nós vamos chegar até o fim. Aquilo que estamos passando, Senhor, é apenas uma vírgula na nossa vida, porque a história não acabou ainda. Pai, nós cremos, Senhor Deus, que em vidas aqui, o Senhor está com páginas brancas, Senhor, escrevendo tudo novo. Cremos, Senhor Deus, que Tu tens isso para a nossa igreja. Cremos, Senhor Deus, que o Senhor está começando um capítulo novo, Pai. Escrevendo, Senhor Deus. E, Senhor, o Senhor estará levantando, Senhor Deus, pessoas aqui. Pessoas aliançadas contigo. Pessoas aliançadas, Senhor Deus, com esse chamado, Senhor Deus, que o Senhor tem para um novo tempo e uma nova história. Cremos, Senhor Deus, que nesse estado, nessa cidade, nesse país, o Senhor está fazendo a mesma coisa. Porque, Senhor Deus, existe algo, Senhor, que o Senhor quer fazer nessa cidade. E o Senhor conta com pessoas aliançadas contigo e com essa direção de que o Senhor tem um novo tempo, uma nova história. Pai, nós queremos abrir as nossas vidas e colocar diante de Ti e dizer: Pai, nós estamos aqui. Olhe para nós, conte conosco. Eis-nos aqui, faça de nós aquilo que o Senhor quer. Porque queremos ser, Pai, voz profética nesta geração. Queremos ser, ó Pai, os Teus olhos. Queremos enxergar as coisas com os Teus olhos. Queremos ouvir com os Teus ouvidos. Queremos ser a Tua mão estendida para essas pessoas que não Te conhecem. Queremos ser, ó Pai, a expressão do Teu amor. Queremos ser a expressão da Tua graça. Não com palavras, mas com atitudes. E tudo para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Abençoa cada um, Pai, que está aqui. Abençoa aqueles irmãos que estão em casa assistindo. Que eles possam ser tocados igualmente como nós estamos sendo tocados aqui. Pai, em nome de Jesus nós Te pedimos isso. E Te agradecemos. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que todo o amor de Deus, a graça do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que estamos aqui e com todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra. E toda a igreja diga amém. Aleluia, glória a Deus.